Olá, eu sou Noemi Araújo, Relações Institucionais e Governamentais da BGD, e esse é mais um episódio em parceria com a Energy Channel. E hoje eu recebo Mariana, Raquel e Jéssica para a gente conversar sobre um projeto muito bacana, um spoiler praticamente de algo que está vindo aí, que é o projeto Interligadas. É uma iniciativa que a BGD agora entra nessa segunda fase, assumindo a responsabilidade de comandar esse projeto, que é fruto do Profissionais do Futuro, da cooperação técnica alemã GIZ, em parceria com o Ministério da Educação. Então, meninas, muito obrigada por estarem aqui. Vamos fazer um bate-papo bem tranquilo, bem leve, mas para apresentar essa iniciativa da BGD, em parceria com a GIZ e com o Ministério, e saber quais são as expectativas, quais são os projetos. As maiores e melhores. Então, vamos lá. Mariana, por favor, apresente um pouquinho desse projeto, como que ele surgiu, qual que foi a ideia de vocês lá no início, na primeira fase. Então, o projeto começou uma parceria da GIZ, o Profissionais do Futuro, que é o nosso projeto, o Ministério da Educação, com a Rede MESOL, com o objetivo de incentivar a promoção e permanência de mulheres no setor de energias renováveis. Daí, a gente desenhou uma série de ações para incentivar a participação dessas meninas. Então, foram 2 anos de trabalho, com uma pausinha, e agora passa para a BGD. E como que chegou esse convite na BGD, Jéssica? Foi você que foi atrás dessa iniciativa, chegou para você, como é que foi? Na verdade, a partir do momento que a Rede MESOL entendeu que ela precisava aí entregar esse projeto, uma instituição que tivesse espaço para agregar ali, construir um novo momento, a gente recebeu a partir da GIC, já sabendo que a gente já coopera em outras ações, como os finais do futuro, que a gente poderia ter aí a possibilidade de agregar com Interligados. Ele veio, eu adorei, eu acho que estava faltando na BGD um projeto de engajamento assim, de gênero, de equidade. Então, foi um trabalho tentar entrar dentro da nossa agenda, né, política, regulatória e dos trabalhos que a BGD já faz, mas o Carlos, né, presidente executivo da BGD, falou: encontre as peças-chave, as pessoas que podem estar fazendo acontecer esse projeto. E fora isso, eu estou dando aval para a gente receber o Interligados, mas com muito compromisso, né? Entendendo que é um trabalho que precisa ser feito, a BGD precisa olhar para isso, e nada melhor do que as mulheres da BGD assumir esse trabalho. E a peça fundamental, a primeira foi a Zilda, né? Acho que começou com a Zilda. Quem que foi atrás da Zilda? A Zilda foi o Carlos, foi você? Como é que foi? Foi até uma discussão muito gostosa de entender como que a gente tomaria as decisões. Então, foi fácil, porque a gente utilizou o método de hierarquia que tem dentro da instituição, sendo ela vice-presidente, então ela é a primeira mulher aí num cargo bem alto dentro da instituição, né? E aí, para a gente faz total sentido ela delegar essas atividades, a gente entregar para ela essas atividades, né? Contar com ela para agregar nesse debate, nessa discussão. Então, quando chegou, tinha de ser através de uma mulher para fazer toda essa gestão, que é super importante. Até para o lugar de fala dela, é o lugar de fala das mulheres da BGD. Então, para a gente ter uma gestão inteligente, né, e fiel e ao que né? E fiel ao projeto, tinha que vir dela. E ela é uma profissional, né, assim, fora do comum, uma mulher fora da curva, que tem muito conhecimento e que sempre está disposta a engajar a gente, assim, dentro da instituição. Então, eu tive muitas rodadas de conversa com ela para entender um pouco do mercado e como que as ações da BGD na área de comunicação
agregava essa comunicação na geração distribuída, e como que era falar sobre geração distribuída, que é um assunto que eu particularmente não dominava no começo, e ela trouxe aqui várias aulas para mim, e aí eu falei assim, faz sentido, né, como minha mentora, ser mentora de muitas outras mulheres. E... complemento, desculpa, um complemento que eu vou aproveitar aqui que a gente está falando da Zilda Costa, né, e além de ser uma mulher muito bem posicionada no setor, né, nós sabemos, né, do reconhecimento notório que ela existe dentro do nosso setor de energia, mas a Zilda, ela está dentro do setor desde antes da resolução de 2012, lá da ANEEL, que criou a MMGD, que trouxe, né, ampliou o mercado para micro e mini geração distribuída. Então, assim, ela conhece muito o setor. Então, ela estava lá no berçário da MMGD, junto com a ANEEL. É que ela começou muito nova, gente. Ela estava ali, ó, com criancinha. Ela viu os primeiros sistemas que estavam sendo instalados nas discussões ali, antes de sair a resolução normativa da 482 de 2012. Então, assim, ela tem muito conhecimento técnico e tem como mulher aí, né, um reconhecimento notório dentro do setor. Então, assim, é perfeitamente para a situação, para fazer as conduções aí desse projeto. E com certeza, Raquel, tiveram várias rodadas de conversa com você também para te convidar para participar desse projeto. Como é que foi esse convite? Pois é, né? Para mim foi uma surpresa e foi muito gostoso, porque eu sempre estive presente nas pautas femininas, sempre acredito muito nessas pautas, acho importante a gente saber como a mulher deve se posicionar, como ela deve saber se estar em determinados locais, saber em que momento ela tem o controle daquele ambiente para que ela não se deixe afetar por aquilo. Então, sempre falar em ambientes com mulheres, para mim, foi maravilhoso. E aí, o Interligadas tem tudo a ver com isso. A gente está falando duas coisas. Pauta feminina e técnica, que é outro lado que eu gosto bastante, né? Eu sou advogada, eu atuo dentro da área de energia justamente no setor técnico, né? Dando ali consultoria técnica. Dentro da ABGD, eu sou diretora de regulatório. Então, eu tenho juntar essas duas funções, né? Falar dessas duas pautas, feminina e complexidade, a qual eu fui convidada, para mim foi uma honra. Veio aí, né, através da Zilda, junto com a Jéssica, conversar comigo, e para mim está sendo maravilhoso construir. Mariana, e assim, o projeto Interligadas, ele é algo bem grande dentro do Profissionais do Futuro, que geralmente já é muito grande. E eu sei que tem algumas iniciativas, uma das partes que, por exemplo, eu, a Raquel e a Zilda vamos participar mais ativamente é da mentoria Potencializa, né? Então, explica pra gente, assim, qual que é a diferença dessas vertentes, assim, desses braços que tem dentro do projeto. Tá. São 4 pilares, parcerias estratégicas, então empresas, instituições de ensino, fazer parcerias para promover ações, para essa promoção e inclusão de mulheres no setor. A mentoria Potencializa, que vocês vão ser mentoras. A gente também tem sensibilização, então sensibilizar gestores, professores, para entender como isso, para entender como eles lidam com essa diversidade de gênero em um setor que eles não tinham que lidar até pouco tempo. E representatividade e liderança, também pensando nisso, de legal, estamos entrando no setor, mas como a gente permanece, como a gente cresce e atinge outros cargos, não só pirâmide, na base da pirâmide, né? E são esses 4 principais. Noemi, mas agora eu vou fazer aqui uma jogada, porque você também foi convidada a fazer parte desse projeto. Então conte aí um pouquinho pra gente como foi isso. Na verdade, eu deveria ser mentorada pela Zilda também. Essa foi eu falei que eu uma mensagem. Você irá. Eu falei assim, eu queria, na verdade, ser a cobaia da Zilda, mas aí me jogaram já pro front. Eu falei, caramba. Mas assim, eu já atuo com vários projetos de liderança feminina e capacitação de mulheres na área de relações institucionais e governamentais. Então, assim, você pega mulheres de vários setores, né? Que atuam com saúde, com educação, com aviação, com indústria de alimentos, enfim. Então, para mim, é um lugar também muito tranquilo de estar e de fazer parte e de ter essas redes de apoio.
A diferença é o setor elétrico, que realmente para mim é uma novidade. Tem um ano que eu entrei no setor e é um setor muito técnico, é muito difícil, tem diversos assuntos e tecnicidades. São conceitos novos. São conceitos novos, claro. Mas que a gente tem aprendido na prática, e eu acho que o interessante da mentoria vai ser justamente isso, a gente dividir, segmentar a mentoria em áreas que cada uma de nós é especialista e domina. Então, a Zilda vai ficar responsável por essa parte do setor mais específico, né, esses negócios do mercado, né, de energia. A Raquel, você vem com essa parte mais regulatório, trazendo um pouco dessa parte, de fato, mais técnica, né, mais detalhista do processo ali, do acompanhamento. E eu trago mais essa visão, vamos colocar assim, política, né, do setor. Que muitas pessoas, às vezes, estão muito dentro do mercado, do negócio, da usina, mas políticas públicas afetam diretamente. Então, você tem que olhar para dentro... Precisamos delas. Justamente. Né? O próprio marco legal da geração distribuída é um fruto de uma política pública que foi criada e debatida e aprimorada dentro do Congresso Nacional. Então, ali é o meu espaço tranquilo, o meu espaço de fala. Então, dentro do pilar de GD, eu gero a minha própria energia. Eu gero, justamente. Então, assim, é tranquilo porque, assim, é claro que cada setor ele vai precisar de uma especificidade, um jeito, né, de lidar com os atores, com os stakeholders de certa forma. Como ele é mais técnico, ele realmente requer um aprimoramento melhor, mas o caminho é o mesmo. O caminho de fazer política, ele é o mesmo. Você tem ferramentas regimentais, institucionais que não mudam. E esse é o importante da política, ela não pode mudar, justamente para ser uma base legal que garanta segurança, né, jurídica para todas as discussões que você tem ali dentro do Congresso Nacional em Brasília e em todo o Brasil. Então, assim, foi uma surpresa, uma grata surpresa. Eu fico feliz de poder contribuir, de trazer a minha experiência no setor em geral de relações institucionais e governamentais para mulheres do setor de energia. E querendo ou não, a gente percebe que é isso, né? As mulheres, por mais que sejam a maioria da população brasileira, elas ainda estão à margem de muitos setores que são importantes para a economia. Setor elétrico, setor de energia é um desses. Você tem mulheres muito boas entrando no setor, se capacitando, mas nem sempre essas mulheres permanecem por diversos motivos, por diversas limitações. Ou então, muitas vêm com essa bagagem mais de engenheira ou de advogadas técnicas e ficam num limbo para o crescimento da liderança. E acho que a mentoria e o projeto, ele tem esse projeto de fazer, né, quebrar essa barreira e conseguir fazer com que essas meninas, essas mulheres se enxerguem em cargos de liderança como uma Zilda Costa, como vice-presidente de uma associação e em tantos cargos que ela já atuou, né? E Jéssica, como que você vê assim, os passos do projeto? A gente fez o lançamento do projeto, fez um evento de lançamento pela BGD em São Paulo, né, no auditório da BGD. E quais são os próximos passos agora? Que você pode falar, que a gente não pode falar tudo. Não vamos contar tudo hoje, né? Não, mas é importante falar que a gente, na última sexta-feira, a gente lançou a formulário de inscrição, né? O nosso site já está no ar e juntamente essa mentoria com a quantidade de vagas. Não temos tantas vagas. E por quê? Porque a ideia é se movimentar para trabalhar cada uma dessas mulheres. A gente tem um tempo razoável para entender onde ela está e para onde ela quer ir, qual é o caminho que ela pode seguir e as oportunidades que ela pode estar colocando ali no caminho dela, onde ela encontra as informações, em que fase da energia ela está. Ela está no começo de entender o que é energia renovável e as áreas de atuação, ou ela já atua, qual grau de conhecimento que ela tem sobre geração distribuída, sobre a parte regulatória, técnica. Eu estava brincando que você quer fazer, né, esse processo, que você gostaria de participar, mas é um trabalho que a gente vai fazer com a gente, porque eu faço questão de aprender com cada uma dessas mulheres que está ali falando, né?
E aí é só a gente entrar também no canal e aprender junto com essas mulheres e tirar as nossas dúvidas também. Então, já está aberta, são pouquíssimas vagas, a gente vai entender ainda esse começo, vamos conversar com cada uma delas para entender quais são os objetivos que ela tem aí e o que motivou ela a se inscrever nessa mentoria e confirmar ali as possibilidades que a gente pode dar suporte dentro da agenda dessa mulher, porque essa mulher ela tem muitas atividades e a gente quer encaixar essa oportunidade dentro da agenda dela. E a gente também tem aí o Meninas na Energia, que a gente tem aí dois encontros marcados aí dentro de institutos federais, Senai. A gente está ainda olhando aí quem vai receber esse ano. No ano que vem a gente vai ter outros encontros, mas esse ano a gente confirmou 2. E além de conscientização de docente, a gente vai ter toda a experiência de comunicação e entregar ali uma experiência que é uma visita técnica para ela entender um pouco o mercado, a atuação e ver de cara como funciona. A gente tem trabalhado com associados da BGD para trazer essa bagagem de mercado. A ideia também é criar um banco de talentos, colocar esses currículos à disposição, né? Exatamente. E mais ainda, colocar a BGD à disposição de colocar essas mulheres nesses locais que elas podem estar fazendo aí uma migração de carreira. Também é possível, entendendo muitas... A gente vai fazer a análise do currículo, entender como que essa mulher se comunica e como a gente consegue melhorar esse perfil, auxiliar em perguntas e dúvidas sobre entrevista, como suportar. Então, a gente está... Isso tudo é de graça, né, gente? Olha só! Não, a Jéssica tá aqui falando, eu pensei, gente, que enorme, que projeto o projeto enorme. é muito grande. Ele tem muitas camadas que são muito importantes e isso tem muito a ver com uma política pública mesmo, como ela é feita, né? Porque não adianta você só ensinar o caminho se você não der ferramentas para essa mulher, para essa menina chegar, para ela permanecer. Se você não capacita ali os profissionais, os docentes, para poder ensinar, trazer educação, letramento, né? Incentivar. Sim. Chegarem, poderem se inscrever, né? Fazer inscrição, claro, sabendo que elas podem fazer parte desse mercado e que elas têm acesso a essa educação de um jeito que o docente acolha ela dentro daquele espaço, receba ela, não só ela, mas muitas, que ela se reconheça em um grupo legal para ela passar um processo de aprendizagem que é importante, né? Todos nós, em qualquer grupo de estudo, a gente encontra pessoas que têm os mesmos objetivos nossos, né? Ou que estão enfrentando as mesmas dificuldades que as nossas. Então é isso. Além das vagas ilimitadas, tem um prazo, né, para inscrição? Tem um prazo, é claro que tem um prazo. A gente está programando, inclusive, a aula inaugural, né, Mariana? Dia 10 de setembro, aula inaugural. Certo. Prazo, Okay. a Jéssica. Eu acho importante aqui a gente registrar como a pessoa encontra esse link para fazer ali as inscrições. Sim. Qual é o prazo aí que a gente tem para essas inscrições, para todo mundo ali conseguir, né, se organizar, que está assistindo a gente. Eu normalmente, uma sugestão simples, colocar no Google, projeto interligado. Vou fazer aqui, viu, gente? Vamos lá. Ela vai fazer aqui. Tem o site, né? O site já tá. A gente também está nas redes sociais, temos o Instagram Interligados. A gente também está no site, no Instagram da BGD, também comentando. Então, existem diversos caminhos que levam a isso. Olha que legal, vou ter aqui, gente, Interligadas 2025. Primeira reportagem que apareceu, a BGD lança a nova fase do projeto Interligadas. O segundo apareceu no Instagram. O Interligadas é um movimento colaborativo que vem abrindo caminhos. O terceiro já foi no do Facebook, a BGD, Associação Brasileira de Ação Distribuída.
realiza o evento em São Paulo. Então, ou seja, super prático aí de Ou encontrar. seja, a gerente de comunicação tá fazendo o trabalho dela Muito certinho, né? perfeito. E por sinal, já fica uma dica que já a gente vai falar sobre isso, né? Porque também tem aí um papelzinho. Eu não tremi, você viu? É, né? Sabe o que que tá Não, fazendo eu- e sabe o que que tá entregando, Ele né? vem num caminho difícil. Eu podia falar assim, está no site da BBD. Olha aí. Joga no Google. Em qualquer lugar. É, Você verdade. precisa encontrar essa informação o mais rápido possível. E eu acho que o legal também é de um projeto desse que traz mulheres de todo o Brasil, né? De diferentes realidades, diferentes histórias e origens, é ser realmente uma rede de apoio, né? Então, é você, além de se capacitar individualmente, é você ter essa rede de networking, primeiro, de conhecer outras mulheres, outros profissionais, ser essa rede de apoio para as dificuldades e desafios que todas enfrentam, às vezes em um grau diferente, alguma situação um pouquinho que acaba, né, diferenciando, mas que no final leva ao mesmo objetivo, que é potencializar essas mulheres, né? E, Raquel, você acha assim, qual que é a sua expectativa a partir dessa segunda fase? Você tem algum, digamos assim, qual seria um resultado que você entende que seria muito importante para você da sua entrega? Da minha entrega? Nossa! Olha, eu tô com muita expectativa de tentar trazer toda essa experiência desses últimos anos que eu tive até em cargos de liderança e conseguir transformar isso numa linguagem prática ali para que essas pessoas que estão acreditando nesse projeto possam absorver da melhor forma e conseguir ali colocar para si essas, né, assumir ali, ou quem já possui esses cargos de lideranças, ou quem não possui, passar a assumir esse cargo de liderança. Então, para mim, acho que o melhor resultado vai ser conseguir passar esse papel que eu exerço para elas conseguirem absorver. Então, assim, agora a gente vai ter que mensurar isso ali no final, que eu acho que é o papel mais importante, né, quando a gente fala ali de realmente colher ali os resultados do projeto. A minha intenção é essa, transformar essa linguagem, para toda essa minha experiência, uma linguagem fácil ali para elas e elas conseguirem absorver. Mariana, vocês ali da GIZ têm uma expectativa diferente, assim? São muitas expectativas. Como é que tá? Tá. Os projetos de cooperação, eles acabam, né? Então, Profissionais do Futuro, infelizmente, não vai durar para sempre. A ideia é que as ações durem para sempre. Então, passar para a BGD foi pensando nisso também, porque a gente vê a associação como uma associação grande e robusta o suficiente, assim, para fazer isso durar por muito mais tempo do que o projeto. E essa é a expectativa, que vocês consigam pegar isso e continuar tocando e fazer isso ficar cada vez maior. E aí, boa sorte para todas as mentoras que serão chamadas, que não dá para dizer não. Mais oportunidade. E é isso, assim, que continue por muito tempo e cada vez maior. Deixar um legado, né? Acho que projetos que frutificam faz toda a diferença, e não só na nossa vida como profissional, mas na sociedade como um todo. Acho que esse é o melhor legado que a gente pode deixar, né? E a Jéssica comentou sobre algumas ações práticas, acho que isso também é legal. Que além das aulas, assim, de informação técnica, né, de aquele conteúdo mais teórico, de certa forma, a gente também vai ter aulas práticas, né? Acho que a gente podia só reforçar um pouquinho isso. Achei super interessante. Vai ter ensino para como fazer o currículo, posicionamento. Como é que é isso, assim, dessa parte de comunicação? A gente trouxe, eu diria que desafios. Eu gosto da ideia de engajamento que os desafios trazem e dentro do processo de aprendizagem. Então, a gente criou alguns mini cursos, mini aulas, mas todas elas terão pequenos desafios. A entrega do seu LinkedIn. 2, o desafio do currículo, que a gente vai olhar ali. 3, o desafio da entrevista. A gente fazer esse ensaio que pode trazer insights e respostas para algumas perguntas que você precisa ter ali na ponta da sua língua, que vai contornar alguma situação desconfortável ou alguma situação que você não deseja abordar naquele momento, que não é o ideal de ser abordada, mas foi levada ali para você como mulher, né?
E também a gente vai ter desafio de comunicação. É muito importante ser visto. Então, a gente está montando também um conteúdo bem legal de como você interagir nas redes sociais, como você pode ter ali o teu LinkedIn o mais atualizado possível, o que você pode comentar naquela rede social, que é uma rede social que importantíssima de empregabilidade, de conexão, né? Ela se tornou uma das principais redes de comunicação, pelo menos que eu tenho no mundo corporativo, onde eu coloco ali as minhas ideias e coloco ali o caminho que eu quero trilhar e aonde quem gostaria de contribuir com o meu trabalho. Então, eu quero ver essas mulheres criando pequenas oportunidades todos os dias para que ela cresça e aprenda. Então, esse vai ser um caminho que a gente vai complementar eu, Mari e outras mulheres que a gente está convidando aí para fazer, né? Gente que trabalha em empresa grande, de gente em gestão para fazer, dar esse aconselhamento, fazer esse monitoramento, pessoas da área de comunicação, para entender como que a pessoa pode trabalhar um pouco mais, não só a comunicação, mas também o seu perfil, para que ele seja encontrado, né? Porque a gente sabe que existem algumas técnicas, né? Claro. A gente tá falando da internet. A internet tem algumas técnicas de comunicação, de link. E são dicas, às vezes, simples até, mas que nem todo mundo tem acesso e tem informação a elas, né? Que é isso, às vezes você criar um perfil do LinkedIn, que muitas pessoas, às vezes, acham desnecessário, já pode ser um diferencial. A linguagem, né? Coisas, às vezes, habitual do dia a dia, também né? a motivação. Às vezes a pessoa até tem a informação, mas depois eu faço. Às vezes Vai quando você deixando, está né? dentro de uma mentoria, dentro de um grupo, com os incentivos, mostrando quanto é importante tá com essas informações de forma adequada, né? Dá um upgrade, né? Dá um impulso. A gente também construiu, além de uma comunidade para todas as mulheres que desejam ter conhecimento do Interligadas, a gente tem também uma específica dessas meninas, dessas mulheres que estão sendo mentoradas. Eu quero ver elas mostrando pra gente as pequenas ações que elas têm colocado no dia a dia dela, pra gente também contribuir, compartilhar, apoiar ela nas redes sociais dela, sendo ela tendo 100 seguidores, sendo ela tendo um seguidor, né? Eu acho que só dela entrar, ela já vai ganhar 5, 6, 7, 8 pessoas para impulsionar o conteúdo que ela está produzindo. Não, acho que a gente conseguiu dar o nosso recado. Esse projeto tá incrível. Falta @interligadas_R. Siga nosso projeto. Muito bom. Tem muita coisa para acontecer, tem muita experiência para a gente aprender também. Eu entendo que é justamente isso, né? Ao mesmo tempo que você ensina, você aprende e as trocas enriquecem a nossa vida pessoal e profissional. As expectativas são altas porque a gente quer entregar muito, porque a gente tem esse desejo de ver outras mulheres crescendo e se profissionalizando e potencializando as suas carreiras. Então, não esqueçam, as inscrições estão abertas. Participe desse projeto, divulgue para outras pessoas que você entende que podem fazer parte desse processo, para outras mulheres e meninas. Para que elas também se identifiquem, né? A gente às vezes ouve ainda muito a questão de que o setor de energia é muito masculino, as iniciativas ainda são muito distantes da realidade de muitas meninas hoje da sociedade, mas a gente quer mudar essa realidade. E é desafiador mesmo, né? Porque a gente que trabalha, a gente sabe quando a gente entra numa sala, muitas vezes a gente é a única feminina, às vezes no máximo só tem mais uma outra mulher. A depender, né? A gente acaba se sentindo ali, peraí, nossa, com tantos homens aqui. Então, a gente saber que tem esse apoio, né, das mulheres, que mesmo que não estão presentes na sala, mas estão por trás, sabendo que a gente sabe qual é o nosso papel ali, qual é o nosso posicionamento.
Então é isso, sigam as nossas redes sociais, conheçam o projeto, divulguem, façam parte, se inscrevam e a gente está esperando vocês no dia 10 de setembro para a aula inaugural do projeto Interligadas da Mentoria Potencializa. Então, muito obrigada pelo bate-papo, a gente vai se encontrar muito ainda, né? Então, até as próximas!